como é que foi esse período de transição para você, de compreender que os rolês físicos e os rolês presenciais estavam parando ou iam ter que parar? Porque eu acho que no começo a gente já trocou ideia quantos dias aqui e todo mundo falava que não sabia mais ou menos quanto tempo que aquilo ia durar, o lance da pandemia e de isolamento e quarentena e tudo mais. Então, como que foi essa transição? Você parar, cancelar os eventos que você ia fazer presencial e se adaptar, rolar toda essa adaptação pro online, pro virtual? Cara, eu acho que a gente que trabalha com aglomeração, com público, com a noite, a gente vive isso, né, intensamente, sobrevive disso. Eu acho que não acredito que não tenha alguém que não tenha sofrido um baque assim. Eu estava com um pé nos Estados Unidos no momento que surgiu tudo isso, sabe? Eu estava Uhum. com passagem, hospedagem, tudo ajeitado, porque eu ia participar do SXSW, que Olha, acontece lá nos Estados Unidos. Eu ia como produtora do meu festival, Conexões Urbanas e Pressões Femininas, ia para a rodada de negócios, para conhecer o festival, né? Eu ia como agente cultural. Tava tudo certo, assim, sabe? E ainda ficou. Eu ia na segunda e estourou a notícia na sexta, sabe? E eu tava em São Paulo na época, e aí eu tava na casa da minha irmã em São Paulo, e aí eu falei, nossa, deu primeiro aquela sensação de tristeza, porque eu penei para conseguir tirar o visto, Nossa, penei tem muito isso, para né? conseguir, por conta até mesmo que eu senti preconceito, saca? Então, para mim, tirar o visto já tinha sido uma batalha muito, muito difícil, e aí, poxa, você já estava com tudo certo, com tudo pago, sabe? nossa. E aí, eu não tinha conhecido os Estados Unidos, eu já tinha viajado para esse mesmo projeto que se chama Conexões Negócios, eu já tinha ido para a África e para a Espanha como Olha. produtora cultural. E então, assim, para mim, cara, eu já tinha feito um roteiro, né, que eu ia conhecer, eu ia para Miami, sabe? Eu antes de chegar no SXSW, eu ia fazer um rolê turístico para conhecer a cidade do jazz, a história do John de Judea. Eu ia fazer um estudo, né? Sim, Que a sim. gente vai para negociar, mas a gente aproveita para dar uma estudada também e aproveitar esse momento, que você não é sempre que a gente consegue sair do Brasil, Uhum. né? Ainda mais na atual conjuntura financeiramente. Então, eu meio que dei aquele susto, voltei para Brasília, porque ainda tinha um resquíciozinho de agenda para fazer em Brasília, porque naquele momento tava aquela coisa, ninguém pode, ninguém pode sair, não pode. Sim, sim. E assim, um amigo que ia viajar comigo ainda virou para mim e falou assim, vamos! E aí, se tudo der certo, a gente fica por lá, vai que isso não é tão assim, e não sei o quê. E aí minha irmã virou e falou assim, não vai, porque imagina você ir acabar o seu dinheiro, você ficar presa lá naquele lugar, você não Nossa, vai. sem conseguir voltar. Minha irmã ia acontecer exatamente isso, Pode crer. né? Quantos brasileiros a gente não viu em situações péssimas, assim? Nossa, Então eu muito. meio que puxei freio de mão, voltei para Brasília, ainda cheguei a fazer uma agenda de 2 eventos, foi quando pararam tudo, sabe? E eu, nesse momento, que a gente, acho que eu consigo ter um feed desse momento até hoje na minha cabeça, assim, de parar na frente da TV, assistir os noticiários e ficar pensando, o que é que eu vou fazer da minha vida, tá ligado? Eu vivo só disso. Eu trabalho só com cultura, só com música. Eu tenho um filho de 14 anos, eu Uhum. vivo de aluguel. Eu fiquei assim, tipo, meu Deus, como é que eu vou viver, tá ligado? O que que eu vou fazer da minha vida? Onde que vai vir a grana, E, e, né? ao mesmo, e ao mesmo tempo fiquei, tipo, isso é verdade, isso tá acontecendo. Eu acho que todo mundo ficou meio assim, sem saber, acreditando que tava dentro de um filme, né? Uhum. Então eu ainda. Aí foi o processo de entrar em depressão, porque todos os eventos foram cancelados, festivais, tudo que a gente tinha, planejamentos, tudo, tudo. E a gente ainda não tinha essa coisa de. A gente sabia que existiam as lives ali no Instagram, mas ninguém. Não era aquela coisa que ninguém muito que usava. Há muito tempo atrás eu fazia live no Twitter. Caralho. Caraca. Há muitos anos atrás eu fazia live no Twitter, e aí, mesmo assim, tipo, era uma coisa que, não passava pela minha cabeça nem nada, então eu assumo que eu fiquei uns 3 meses, assim,
só deitada, comendo, dormindo, e sem reagir, tá ligado? Mandei meu filho para casa da minha mãe, porque a gente sabia que ia ter esse bloqueio de ficar muito tempo afastado, então minha mãe pediu, meu filho ficou um tempo lá, e foi o tempo necessário para eu me entender e saber o que eu ia fazer da minha vida para sobreviver, né? Então, meu filho ficou uns 3, 4 meses com minha mãe, foi o período que eu fiquei meio estática e tateando e sofrendo e pensando, né? E eu tenho uma irmã que me deu start em tudo na minha vida, que virou para mim e falou, cara, reage, tá o povo começando a fazer as coisas online, procura saber, e era assim, eu sempre estudei um pouco de tudo, né, de som, e não só de discotecagem, né, quando eu comecei a trabalhar como produtora cultural, eu fazia produções de palco, então eu acompanhava montagem, passagem de som, então assim, eu tinha essa noção de som, sempre tive, né, desde quando eu trabalhei em loja de instrumentos musicais, mas a gente demora, sabe, para botar o pé no chão e falar, agora vai, né? Então tem que ser isso. Aí comecei, falei, cara, eu preciso reagir. Minha irmã falou, reage. Eu falei, preciso reagir. E fui começar a procurar saber quem é que estava fazendo live e como que estava fazendo para captar o áudio. As primeiras lives eram com áudio ambiente, né? Áudio externo. E aí a gente começa a ver fazendo a live com áudio direitinho, aí a gente vai atrás. Então, assim, eu sempre fui muito isso, sabe? Eu nunca esperei muito ninguém vir fazer para mim, não. Sempre fui muito de correr atrás disso. Então, eu corri e acredito até que de Brasília você pode observar nas próprias redes, nas plataformas que tem poucos DJs de Brasília fazendo live ali na própria Twitch, né? Sim. Então, assim, eu fui uma das primeiras a agitar o Instagram, a agitar a Twitch. E estudei, fui atrás e comprei, e aí é aquilo, você não tinha grana para comprar, investir em equipamento para melhorar a sua qualidade de áudio, né? E como fazer a captação da imagem, aí compra suporte, aí compra cabo, sem receber, porque ninguém estava pagando por nenhuma live, né? Então aperta aqui, aperta ali, não paga isso, compra um cabo, não paga uma conta de luz esse mês, compra uma outra coisa, sabe? Então, assim, fui meio que me virando nisso até conseguir fazer a captação boa, comecei a fazer transmissões boas na Twitch, comecei a ficar fazendo live na Twitch, no Instagram, mesmo caindo, voltava, firmei na Twitch, e aí começou todo mundo meio que entender que precisava estar na internet, os festivais começaram a entrar na internet, né, a fazer os festivais online, e aí veio pingando trabalhos. E eu sempre, independente de só discotecar ou de produzir, eu sempre entrei em editais, né? Sempre que abre algum edital de alguma coisa, inclusive atualmente eu estou dando oficina de discotecagem pelo Sesc Santa Amaro online, e é uma oficina mesmo completa, é a primeira vez, eu fiquei resistindo para dar aula online, porque, cara, a maior ansiedade de uma pessoa que quer discotecar é botar a mão no quarto toca-disco, né? Sim, pelo amor de Deus. Eu dei muitas oficinas, então eu sei a expectativa das meninas, a ansiedade de botar logo a mão, de tentar fazer alguma coisa, e você não ter isso, eu fiquei pensando, como que eu vou fazer? Como que eu vou trazer isso para as pessoas, né? E aí pensei, bolei, estou aí com essa aula no Sesc. Então o procedimento foi meio que esse. E eu posso dizer para vocês que eu não vivi mal. Graças a Deus, eu não vivi mal, né? Eu consegui muito trabalho, corri muito atrás, fiz de tudo, trabalhei com publicidade, fiz propaganda, né? Trabalhei, fiz vídeo, gerei conteúdo de hidratação de cabelo. Cara, do que viesse, eu tava trampando. O que viesse, estava trampando, né? Então, eu acabei meio que consegui sobreviver, estou sobrevivendo sem precisar estar correndo risco de estar num bar, de estar numa festa clandestina. Graças aos orixás, eu não precisei desse recurso, sabe? Eu fiz o máximo possível para não ter que ir. Até porque é surreal. Pelos amigos que eu via próximo, assim, a galera era muito pouco você arriscar sua vida por tão pouco, sabe? Então não compensava.